Queridos amigos, queridos irmãos, estamos aqui novamente com muita alegria e satisfação para estudarmos um pouco mais sobre esses ensinamentos divinos que o Mestre Jesus deixou para nós. Ensinamentos esses para a eternidade. Nessa ocasião estaremos falando sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Falaremos do item 1 ao item 4. Rogamos ao Mestre Jesus e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para estudar seus ensinamentos, suas palavras, que possamos assimilar e colocarmos em prática sempre tudo que aprendermos do Mestre Jesus para alcançarmos o tão falado por Ele, o reino dos céus. Assim seja, graças a Deus. Pois bem, para não perdermos as palavras do nosso Mestre, as passagens do Evangelho, leremos uma passagem que está no Evangelho de João, que faz parte desse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo também, e leremos deste livro, o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Diz assim: Pilatos então entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus. Jesus respondeu: Tu dizes isso de ti mesmo, ou os outros te disseram a respeito de mim? Respondeu Pilatos: Acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: Sendo assim, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos disse-lhe: O que é a verdade? Jesus não responde. E aí segue. O reino dos céus, tão ensinado, tão falado por Jesus, é a vida futura. Ele nos coloca a vida futura, nos abre um novo horizonte, nos diz que aqui é passagem, e que a vida futura, o reino dos céus, é a nossa meta, é o nosso objetivo. E tem mais. Para alcançar esse objetivo, ele nos mostra o caminho, ele nos mostra a ferramenta. E essa ferramenta é a boa vontade. É a boa vontade. É seguir esses ensinamentos que ele nos deixou. E a vida futura, ela é tão forte dentro dos ensinos morais de Jesus, que é um dogma, Se não houvesse a vida futura
dentro do que Jesus ensina, não haveria entendimento, não haveria sentido, né? No Sermão do Monte, por exemplo, todas as bem-aventuranças, ele fala do reino dos céus. E ele fala, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os aflitos, né? E promete a esses o reino dos céus, a vida futura. A vida futura. Os judeus tinham uma ideia muito vaga sobre vida futura, né? Eles até achavam que os anjos, os seres angelicais, eram seres privilegiados por Deus. Foram colocados ali, né? Privilegiados, os escolhidos. Jesus diz que para chegar nessa condição angelical, nós temos que consegui-la através da nossa melhora espiritual, da nossa melhora moral, né? Então, alcançaremos com certeza, mas essa situação de ser angelical é por nosso próprio desenvolvimento, por nosso próprio mérito, pelos nossos esforços, pela nossa vontade, alcançaremos o reino dos céus. Para os judeus, por exemplo, se eles seguissem todas as leis de Deus, eles conseguiriam vitórias, conseguiriam conquistas, saúde, uma boa colheita. E se não seguíssemos os ensinamentos de Jesus, de Deus, eles teriam derrotas, perdas, calamidades, doenças, seriam castigos, né? Então eles imaginavam o seguinte: a vida é essa, né? Tudo que acontecer com a gente aqui, se a gente fizer direito, vai acontecer aqui, né? Então é muito vago, muito vago. Eles não tinham a ideia da evolução moral e espiritual através de múltiplas e múltiplas encarnações, múltiplas e múltiplas experiências, múltiplos e múltiplos ensinamentos. Jesus nos coloca a vida futura como princípio, né? Como algo inevitável. Creia ou não creia, acontecerá. Nós chegaremos lá, né? É preciso esforço. O esforço acelera a nossa ida, a nossa chegada, né? Acelera, mas chegaremos lá. E o Espiritismo, ele complementa ainda um pouco mais, né? Ele nos diz que a vida futura não é um artigo apenas de fé, é uma realidade, é uma verdade, comprovada até materialmente, por muitas e muitas mensagens que chegam do mundo espiritual, né? Então é uma certeza. E a boa vontade nos levará a esta meta, a este reino dos céus. Tem uma passagem belíssima que se encontra, é uma lição, é um capítulo que se encontra neste livro, Boa Nova, né? Escrita por Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito de Humberto de Campos. Nessa lição, que é a lição número 3, esse livro, eu queria dizer para vocês, meus amigos, esse livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Leiam esse livro desde a sua introdução, desde o seu prólogo, né? E vocês vão ver que o quanto de lições tem dentro desse singelo livro. Ele complementa o Evangelho. A Boa Nova é um Evangelho. Então, ele complementa as lições e as conversas que Jesus teve naquele período. Vamos falar um pouquinho desse capítulo 3, que se chama Primeiras Pregações. Nesse capítulo 3, Jesus tem um diálogo com um sacerdote chamado Hanã. Jesus estava no templo, né, ali próximo ao templo de Jerusalém, quando ele foi notado por um grupo de sacerdotes. Aquela figura, né, aquela figura bela, porém
mal vestida, como um galileu, como um peregrino. Mas um daqueles sacerdotes que notou aquela figura se interessou, ficou curioso e dirigiu a palavra a ele. Esse sacerdote se chamava Hanã. E ele, com muita ironia e desprezo, se dirigiu ao mestre, ao grande mestre Jesus, com as seguintes palavras: Galileu, o que fazes aqui? Né? Jesus, com a modesta nobreza dele, responde: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Fundação do reino de Deus. Hanã, com toda a sua ironia: reino de Deus? Que pensas tu, né, a ser isso, que venha a ser isso? Que pensas tu que venha a ser isto? E aí tem uma frase maravilhosa que Jesus dirige a Hanã, dizendo: esse reino é a obra divina no coração dos homens. O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. E aí Hanã, continuando com as suas ironias, né? Obra divina em tuas mãos. Ele não conhecia Jesus, né? Com certeza. Perdeu a grande oportunidade da vida dele de estar de frente com o mestre, formador desse planeta, governador planetário. E ele continua: que contas você? Com que contas para levar adiante essa difícil empresa, né? Quais são seus seguidores e seus companheiros, né? Algum príncipe te apoiará nessa empreitada? Jesus disse: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Ele tinha certeza, né? Respondeu então o mestre com muita humildade. E Hanã, continuando com seu desprezo, com a sua ironia, né? Sim, os ignorantes e tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material da tua edificação. E ele complementa, né? Entretanto, propõe uma obra divina. Ele diz: você já viu alguma estátua perfeita ser modelada em fragmentos de lama? Que ele dizia, né, que o material que Jesus iria utilizar para sua obra não era nobre. Ele só via, o Hanã, ele só via o que os seus olhos conseguiam alcançar. Ele não conseguia ver além disso. Ele pensava nas coisas apenas deste mundo, as coisas apenas materiais. Mas para isso, para essa colocação de Hanã, quando ele fala que o material não é nobre, Jesus coloca uma outra frase maravilhosa que diz assim: sacerdote, né? Replicou Jesus com energia serena: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. Nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Ou seja, por mais puro que seja o mármore com o qual Michelangelo fez belíssimas estátuas, né? Um mármore forte, duro, pedra, né? Por mais puro que ele seja, ele não será mais formoso ou mais forte do que o sentimento. E o cinzel, que é aquela peça com que o artesão ele vai moldando o mármore, ele tira daquela pedra bruta a bela figura lá dentro, esculpe com o cinzel. Jesus coloca: e nenhum cinzel é superior à boa vontade. Ou seja, a boa vontade molda qualquer sentimento. Qualquer sentimento. Que lição Jesus dá a Hanã, né?
E aí, Hanan continua, né? Você conhece Roma, conhece Atenas, conhece a corte provincial, as leis do templo. Jesus simplesmente diz: sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. Esse é um resumo do encontro de Hanan com o mestre Jesus, né? Então, Jesus diz: o reino de Deus é obra divina no coração do homem, né? E não há nenhum sentimento que não seja moldado pela boa vontade. É o reino dos céus. Agora, falando rapidamente um pouco da realeza de Jesus, né? Que ele não se julga o rei, porque o reino dele não é deste mundo, né? Mas se formos analisar, Jesus é o nosso rei, né? Ele conquistou a sua realeza, né? Que é uma realeza moral, bem diferente da realeza terrena. A realeza terrena é aquela que é imposta, ela é consanguínea, existe uma ordem a ordem terrena a ser obedecida, né? Que o rei morre, passa para o herdeiro a sua condição de realeza, né? E o rei terminou a vida dele aqui, terminou o reinado. Ele não é rei mais, né? Diferente da realeza moral, né? Que é aquela conquistada por aclamação, ela sobrepõe a morte, né? E esta é a realeza de Jesus, conquistada por nós, dentro do nosso coração, né? Por aclamação. É a mesma coisa que dizemos aqui, por exemplo, né? O rei do futebol, Pelé. Pelé já desencarnou, mas continuará sendo o rei do futebol. O rei do rock, né? Elvis Presley, um exemplo, já desencarnou, continuará sendo o rei do rock. O rei do pop, Michael Jackson, um exemplo. Esses já desencarnaram, continuam com a sua realeza, né? Essa realeza que se destaca pela sua atividade, pela sua influência neste mundo, pelas suas habilidades, pelo seu talento, né? Jesus modificou esse planeta. Jesus modificou esse planeta. A sua influência mudou a nossa história. Seus ensinamentos mudou esse planeta de patamar. A história hoje, ela está dividida em dois períodos. Antes de Cristo e depois de Cristo. Olha quanto este espírito magnânimo, gigantesco, né? O quanto bem ele nos fez. Então ele é o rei. Ele é o rei dos reis, né? Ele mudou a nossa história. Ele formou esse planeta. Claro que ele é o nosso rei. O rei soberano do nosso coração. Como ele mesmo diz, o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Então ele é o nosso rei. E que assim seja. Caminhemos junto com ele para a nossa meta, o reino dos céus, utilizando para isso a nossa vontade, como nosso Mestre Jesus também nos colocou: paz na terra aos homens de boa vontade. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.